A professora me ligou e disse que vai punir meu filho por fingir convulsões. A senhora Susan me ligou durante o trabalho na última segunda-feira dizendo que o meu filho está fingindo ter convulsões, atrapalhando a aula com comportamento de busca de atenção e que eu precisava buscá-lo imediatamente. Saí de uma reunião com o cliente, dirigi 40 minutos até a escola Lincoln Elementary e encontrei meu filho de 8 anos, Caleb, sentado na enfermaria, confuso e exausto. A enfermeira parecia preocupada, relatando que ele teve um episódio que durou cerca de 2 minutos e estava fora de si desde então. Ela disse que parecia uma convulsão real, mas a senhora Susan insistia que ele estava fingindo. Sou enfermeira há 15 anos e sei que aquilo não foi fingimento, mas não sou médica. Na manhã de terça-feira, mantive Caleb em casa e o levei à pediatra, que fez exames básicos e nos encaminhou a um neurologista, mas a primeira consulta disponível era só daqui a 3 semanas. Liguei para a escola, expliquei a situação e pedi que observassem o Caleb com cuidado. Na quarta-feira, Caleb voltou à escola e a senhora Susan ligou novamente ao meio-dia dizendo que ele fez de novo aquele tremor falso e que ela mandou ele parar, mas ele não parou. Então ela o colocou no corredor até ele terminar. Eu questionei: "Você colocou meu filho no corredor durante um episódio médico?" E ela respondeu que não era médico, que ele estava perfeitamente bem depois e até sorriu para os amigos pela janela, chamando isso de clássica busca por atenção. Expliquei que isso se chama confusão pós-convulsiva e que às vezes as pessoas parecem felizes, mas não estão totalmente conscientes, pedindo para não inventar desculpas. Mas ela retrucou dizendo que ensina há 20 anos e sabe reconhecer convulsões falsas quando as vê. Na quinta-feira não houve ligação, então pensei que as coisas estavam melhores. Mas Caleb chegou em casa com um bilhete dizendo que teve outro episódio, e a senhora Susan o fez sentar no canto virado para a parede pelo resto do dia por fingir. Na sexta-feira fui falar com o diretor. O Sr. Jeff mal levantou os olhos do computador e disse que a senhora Susan é a professora mais experiente deles. E se ela diz que ele está fingindo, provavelmente está, sugerindo que talvez ele precise de disciplina em vez de atenção, pois as crianças de hoje fazem qualquer coisa para fugir das tarefas. Saí furiosa. Na segunda-feira seguinte, Caleb teve uma convulsão no almoço, e o monitor do refeitório ligou para o 911. Os paramédicos vieram e a senhora Susan disse a eles que era falso, para não perderem tempo, pois ele fazia isso por atenção, e a mãe encorajava. O paramédico a ignorou, verificou os sinais vitais de Caleb e recomendou avaliação neurológica imediata, afirmando que a criança mostrava sinais claros de convulsões do lobo temporal. Na terça-feira, tirei Caleb da escola e disse que ele estava doente, pois estava com medo do que poderia acontecer se ele tivesse uma convulsão grave, e a senhora Susan simplesmente o deixasse lá. Na quarta-feira, pesquisei e descobri que a senhora Susan tinha um histórico. Outros 3 pais reclamaram sobre ela desconsiderar problemas médicos, como asma, diabetes e alergias graves, tudo descartado como busca de atenção e punido com exclusão de atividades. Na quinta-feira, a consulta com o neurologista foi adiantada porque outra família cancelou. O médico fez um eletroencefalograma e encontrou atividade cerebral anormal, diagnosticando epilepsia do lobo temporal clássica, que ele provavelmente tinha há meses ou anos e estava piorando por falta de tratamento. Pedi tudo por escrito. Diagnóstico oficial, plano de tratamento, tudo. Na sexta-feira, não mandei Caleb para a escola. Em vez disso, fui ver a superintendente. A doutora Cross não estava interessada no início, até que lhe mostrei o relatório do neurologista afirmando que convulsões não tratadas podem causar danos cerebrais permanentes. E expliquei que a senhora Susan vinha punindo-o por tê-las, fazendo-o sentar em cantos, colocando-o em corredores e dizendo aos paramédicos para não tratá-lo. A doutora Cross ficou pálida e chamou o advogado do distrito, que leu o relatório e minha documentação de cada incidente, cada ligação e cada bilhete, reconhecendo que isso era um problema enorme de responsabilidade civil, já que meu filho teve atendimento médico negado por uma professora que decidiu que sabia mais que os paramédicos, o que poderia fazê-los perder a licença e o seguro. Na segunda-feira, havia uma substituta na turma da senhora Susan, que foi colocada em licença administrativa aguardando investigação. Na terça-feira, mais 3 famílias se manifestaram sobre crianças com TDAH, chamadas de preguiçosas, um menino com dislexia chamado de estúpido, e uma menina com ansiedade que foi mandada parar de ser dramática. Tudo documentado e ignorado pelo diretor Jeff. Na quarta-feira, o distrito realizou uma reunião de emergência do conselho escolar. A sala de reuniões encheu rápido. Os pais se espremiam em fileiras de cadeiras dobráveis de metal. Professores ficaram de pé ao fundo. Membros da comunidade formaram fila na porta quando os assentos acabaram. Sentei na primeira fila com minha pasta de documentação pressionada contra o peito. Minhas mãos deixaram marcas de suor na capa parda. A doutora Cross sentou-se à mesa principal com 5 membros do conselho. Ela continuava olhando para a porta como se esperasse alguém entrar. Seu rosto parecia pálido sob as luzes fluorescentes. Notei que a senhora Susan não estava lá. Seu lugar habitual nessas reuniões permaneceu vazio. O presidente do conselho era um homem alto de cabelos grisalhos. Ele pigarreou e bateu no microfone. A microfonia fez todos estremecerem. Ele arrumou seus papéis e olhou para a multidão. Recebemos sérias reclamações sobre negação de cuidados médicos na escola primária Lincoln. Múltiplas famílias apresentaram preocupações semelhantes. Esta não é uma situação que encaramos levianamente. 3 outros pais sentaram-se na primeira fila comigo. Eu os reconheci da fila de buscar as crianças na escola, mas nunca tinha falado com eles antes. Todos seguravam pastas como a minha. Os membros do conselho trocaram olhares através da mesa. Uma mulher inclinou-se e sussurrou para o homem ao lado dela. Outro membro do conselho franziu a testa e escreveu algo em seu bloco de notas. O presidente chamou meu nome primeiro. Levantei-me e minhas pernas pareciam bambas. A caminhada até o microfone pareceu levar uma eternidade,
embora fossem apenas 3 metros. Minhas mãos tremeram quando segurei as laterais do pódio, mas minha voz saiu firme. A senhora Susan puniu meu filho de 8 anos por ter convulsões. Ela achava que ele estava fingindo. Ela o colocou no corredor durante episódios médicos, o fez sentar em cantos, disse aos paramédicos para não tratá-lo quando responderam a uma chamada de emergência. A sala ficou completamente silenciosa. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Alguém no fundo tossiu. Abri minha pasta e tirei o relatório do neurologista. O papel amassou em minhas mãos. Este é o diagnóstico. Caleb tem epilepsia do lobo temporal. Ele tem isso há meses. Talvez mais. Ficou sem tratamento porque uma professora decidiu que sabia mais do que os profissionais médicos. Ergui o relatório para que todos pudessem ver o timbre. Os membros do conselho se inclinaram para a frente em suas cadeiras. Uma mulher colocou seus óculos de leitura. Convulsões não tratadas podem causar danos cerebrais permanentes. Meu filho estava em risco todos os dias em que sentou naquela sala de aula. Cada vez que ele teve um episódio e foi punido em vez de ajudado. Levei o relatório ao presidente do conselho. Ele pegou e começou a ler. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele passou para a mulher ao lado dele. Ela leu e sua boca formou uma linha fina. O relatório percorreu a mesa. Cada membro do conselho parecia mais preocupado que o anterior. Voltei para o meu lugar. Minhas pernas ainda tremiam, mas eu tinha dito o que precisava dizer. O presidente do conselho chamou a próxima mãe. Freya Ogden levantou-se. Ela era uma mulher baixa com cabelos ruivos cacheados. Ela caminhou até o microfone com uma pasta azul. Meu filho tem TDAH, diagnosticado pelo pediatra, documentado na escola. A senhora Susan o chamou de preguiçoso. Ela o fez perder o recreio como punição porque ele não conseguia ficar quieto. A voz dela ficou mais alta enquanto falava. TDAH é uma condição neurológica. Requer adaptações, não disciplina. Ela abriu sua pasta e tirou os registros médicos. As anotações do pediatra explicavam tudo. Química cerebral, opções de medicação, estratégias recomendadas para a sala de aula. A senhora Susan ignorou tudo isso. Ela decidiu que meu filho só precisava se esforçar mais. As mãos de Freya tremiam quando ela colocou os papéis na mesa do presidente do conselho. Ele os pegou e começou a ler. 2 outros membros do conselho olharam por cima de seu ombro. Matthew Callahan foi o próximo. Ele era um homem grande com uma barba espessa. Sua voz falhou quando começou a falar. Minha filha tem dislexia. Ela tem 9 anos. A senhora Susan disse que ela era estúpida. Disse que ela precisava se esforçar mais. Fez ela ler em voz alta na aula, mesmo sabendo que ela não conseguia. Ele parou e enxugou os olhos. Minha filha desenvolveu ansiedade severa. Começou a se recusar a ir para a escola. Chorava todas as manhãs. Dizia que a professora a fazia se sentir inútil. Sua voz quebrou completamente. Ele tirou uma pilha de papéis de sua pasta. Avaliações psicológicas, relatórios de especialistas em leitura, uma carta de um terapeuta. Tudo documentava a condição de sua filha e o dano causado pelo tratamento da senhora Susan. Os membros do conselho passaram os papéis. Um homem balançou a cabeça lentamente. Uma mulher cobriu a boca com a mão. Waters falou por último. Ela era mais jovem que os outros pais. Talvez no final dos 20 anos. Minha filha tem transtorno de ansiedade diagnosticado. Ataques de pânico. A coisa toda está documentada com o médico dela. A senhora Susan disse a ela para deixar de ser dramática. A voz de Kathy ficou afiada. Quando minha filha teve um ataque de pânico na aula, a senhora Susan não a deixou ir à enfermaria. Fez ela ficar sentada lá hiperventilando. Ela ficou sentada lá até vomitar de estresse. A sala explodiu em sussurros. Pais se viraram uns para os outros. Professores no fundo se mexiam desconfortavelmente. O presidente do conselho bateu o martelo. O barulho diminuiu. Ele olhou para a doutora Cross. Por que essas reclamações não foram abordadas antes? A doutora Cross ficou vermelha. Ela endireitou seus papéis. O diretor Jeff lidou com elas no nível do prédio. Ele me garantiu que eram apenas desentendimentos entre pais e professores. Não problemas médicos sérios. Sua voz ficou mais baixa. Eu confiei no julgamento dele. O maxilar do presidente do conselho se contraiu. Bailey levantou-se de seu lugar na mesa lateral. Ele era o advogado do distrito, alto e magro, com óculos de aro de arame. Ele carregava um fichário grosso para a frente. O distrito violou leis federais de deficiência. Alunos com condições médicas documentadas tiveram as acomodações apropriadas negadas. Ele abriu o fichário e mostrou gráficos, páginas codificadas por cores, seções destacadas. A exposição à responsabilidade é enorme. Poderíamos perder financiamento federal. O Estado poderia revogar nossa licença. Nosso seguro não cobrirá violações intencionais. Um membro do conselho levantou a mão. Alguém relatou esses problemas antes desta noite? Levantei-me novamente. Fui ao Sr. Jeff primeiro. Ele descartou minhas preocupações. Disse que a senhora Susan era experiente demais para estar errada sobre uma criança fingindo convulsões. O membro do conselho anotou algo. Outros membros do conselho se entreolharam com rostos preocupados. A reunião estava apenas começando. Uma mulher na fileira de trás levantou-se. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Ela usava um terno de negócios. Suas mãos tremiam quando ela segurou a cadeira à sua frente. Minha filha tinha alergias graves. Risco de vida. A enfermeira da escola mantinha uma EpiPen em seu escritório. A senhora Susan se recusou a manter uma na sala de aula. Disse que minha filha estava exagerando. Disse que ela queria tratamento especial. A voz da mulher ficou mais alta. Minha filha teve uma reação alérgica durante a aula de arte. A senhora Susan não a deixou ir à enfermaria. Disse que ela podia esperar até o final da aula. Outra professora passou e viu o rosto dela inchando. Aquela professora correu para pegar a EpiPen. Salvou a vida dela.
O presidente do conselho inclinou-se para a frente. Quando isso aconteceu? 2 anos atrás. Registrei uma reclamação com o diretor Jeff. Ele disse que a senhora Susan estava apenas sendo cautelosa sobre deixar as crianças saírem da aula. Disse que minha filha provavelmente não era tão alérgica assim. A mulher enxugou os olhos. Tirei minha filha da escola primária Lincoln na semana seguinte. Não podia arriscar a vida dela de novo. Vários membros do conselho se mexeram em suas cadeiras. Uma mulher cobriu a boca com a mão. Outro homem balançou a cabeça lentamente. O rosto da doutora Cross ficou pálido. Ela continuava olhando para Kirk Bailey. Ele estava escrevendo notas em um bloco jurídico amarelo. Sua caneta se movia rápido pelo papel. Ele preencheu uma página e virou para a próxima. O presidente do conselho olhou para os outros membros. Eles olharam de volta para ele com rostos preocupados. Quantas reclamações perdemos? Por quantos anos isso vem acontecendo? Um membro do conselho de óculos levantou a mão. O presidente acenou para ele. O que aconteceu quando os paramédicos vieram buscar seu filho? Ele olhou para mim. Levantei-me novamente. Minhas pernas pareciam fracas, mas me forcei a falar. A senhora Susan disse a eles que Caleb estava fingindo. Ela disse para não perderem tempo. Disse que eu encorajava o comportamento dele de busca por atenção. O paramédico não a ouviu. Ele verificou os sinais vitais de Caleb, olhou seus olhos, observou como ele estava agindo. Ele disse à senhora Susan que Caleb mostrava sinais claros de convulsões do lobo temporal. Recomendou avaliação médica imediata. A senhora Susan discutiu com ele, disse que dava aulas há 20 anos e sabia reconhecer convulsões falsas quando as via. Os membros do conselho se entreolharam. A mulher que havia coberto a boca antes agora estava fazendo anotações. Kirk Bailey parou de escrever e levantou-se. Ele caminhou até a mesa da frente onde o conselho estava sentado. Posso acrescentar algo? O presidente do conselho assentiu. Bailey ergueu seu bloco jurídico. Dizer aos socorristas para não tratar uma criança durante um episódio médico pode ser enquadrado como colocar uma criança em perigo. Se aquela criança tivesse sido seriamente prejudicada, enquanto a professora impedia o tratamento, estaríamos enfrentando acusações criminais, não apenas responsabilidade civil. A sala ficou completamente silenciosa. Os pais pararam de sussurrar. Os professores no fundo pararam de se mexer em suas cadeiras. Até os membros do conselho ficaram perfeitamente imóveis. Kirk Bailey continuou. O seguro do distrito não cobrirá a negação intencional de cuidados médicos. Estamos expostos a processos de todas as famílias afetadas. O Estado poderia revogar nossa licença para operar. Violações da Lei Federal de Deficiência poderiam nos custar milhões em financiamento. Ele colocou o bloco jurídico na mesa. Isso não é apenas sobre uma professora. É sobre falha sistemática em todos os níveis da administração. O presidente do conselho bateu o martelo, embora a sala já estivesse quieta. Precisamos de um recesso. 15 minutos. Os membros do conselho levantaram-se. Eles se reuniram no canto da sala. A doutora Cross juntou-se a eles. Kirk Bailey mostrou-lhes papéis de sua pasta. Eles conversavam em sussurros urgentes. Freya caminhou até mim. Ela colocou a mão no meu ombro. Obrigada por fazer isso. Eu não consegui. Apenas tirei meu filho e desisti. Você não desistiu. Você protegeu seu filho. É isso que importava. Mateo veio também. Seus olhos estavam vermelhos. Minha filha ainda tem pesadelos com aquela sala de aula. Talvez isso a ajude a se curar. Saber que alguém finalmente ouviu. Kathy juntou-se a nós. Ela estava chorando. Outros pais vieram. Um homem apertou minha mão. Uma mulher me abraçou. Várias pessoas estavam enxugando os olhos. Senti minhas próprias lágrimas começando, mas as empurrei de volta. A reunião ainda não havia terminado. O presidente do conselho bateu o martelo. Todos sentados, por favor. Estamos retomando. As pessoas voltaram para seus lugares. Os membros do conselho retornaram à mesa da frente. Eles pareciam sérios. O presidente do conselho pigarreou. Estamos votando esta noite em mudanças imediatas na política. Todos os funcionários receberão treinamento anual sobre condições médicas e acomodações. Também estamos criando um sistema de denúncia direta. Se os administradores do prédio descartarem preocupações médicas, os pais podem contatar o escritório do distrito diretamente. Ele olhou para os outros membros do conselho. Todos a favor? Todas as mãos se levantaram. A moção passa por unanimidade. A doutora Cross levantou-se. Ela parecia abalada. A senhora Susan permanecerá em licença administrativa, aguardando os resultados da investigação. O diretor Jeff também está sendo colocado em licença administrativa. Ele falhou em investigar e relatar preocupações médicas sérias. Múltiplas reclamações chegaram a ele ao longo de vários anos. Ele descartou todas. A sala explodiu em sussurros novamente. O presidente do conselho bateu o martelo. A doutora Kirk Bailey levantou-se. O presidente do conselho acenou para ele. Estamos dirigindo uma revisão completa de cada reclamação registrada contra a Susan durante sua carreira de 20 anos. Precisamos identificar todas as vítimas em potencial. Entender o escopo total deste problema. Teremos um relatório completo dentro de 6 semanas. Uma membro do conselho no meio levantou a mão. Quero propor algo. Ela se levantou. Precisamos de uma posição de defesa do aluno. Alguém especificamente responsável por garantir que crianças com condições médicas recebam a ajuda adequada. Alguém a quem os pais possam recorrer diretamente. O presidente do conselho olhou para os outros membros. Discussão. Outro membro do conselho falou. É exatamente disso que precisamos. Alguém cujo único trabalho seja proteger essas crianças, não alguém conciliando isso com outras responsabilidades. Um terceiro membro do conselho assentiu. Deveríamos ter tido isso anos atrás. O presidente do conselho convocou a votação. Todos a favor da criação de uma posição de defesa do aluno. Todas as mãos se levantaram novamente. A moção passa. Doutora Cross, desenvolva uma descrição da posição imediatamente. Queremos começar a contratar dentro de um mês. O presidente do conselho bateu o martelo mais uma vez. Reunião encerrada. As pessoas levantaram-se e começaram a juntar suas coisas. Fiquei no meu lugar por um momento. Minhas pernas pareciam trêmulas. Freya caminhou até mim e tocou meu ombro. Devíamos trocar telefones. Todos nós que falamos hoje à noite.
Peguei meu telefone com as mãos trêmulas. Mattel veio também. Sua esposa estava com ele agora. Ela tinha lágrimas no rosto. Cat juntou-se a nós e ficamos em um pequeno círculo. Outros pais se aproximaram. Uma mulher cujo nome não peguei me deu seu e-mail. Um homem apertou minha mão e disse que sua filha teve a senhora Susan há 3 anos. Formamos um grupo de texto ali mesmo na sala de reuniões. 10 pais no total. Freya digitou uma mensagem. Precisamos ter certeza de que eles realmente cumprirão tudo o que prometeram hoje à noite. Todos concordaram. Ela sugeriu nos reunirmos uma vez por semana. Alguém ofereceu a casa. Outro pai sugeriu a biblioteca. Decidimos pela sala de conferências da biblioteca. Quintas-feiras às 19h. Salvei todas as informações de contato no meu telefone. As pessoas começaram a sair. A Dra. Cross ainda estava falando com Kirk Bailey no canto. Ambos pareciam sérios. Caminhei para o estacionamento. O ar da noite parecia frio no meu rosto. Entrei no meu carro e fiquei sentada lá por 1 minuto. Minhas mãos ainda tremiam. Liguei o motor. Saí do estacionamento. A viagem para casa levou 20 minutos. Meu telefone tocou quando eu estava na metade do caminho. O nome de Adriana na tela. Atendi no viva voz. Como foi? Minha voz falhou. Eles ouviram. Eles realmente ouviram. Comecei a chorar. Tive que encostar em um posto de gasolina. Adriana ficou na linha enquanto eu soluçava. Acabou. Caleb não precisa voltar para a sala de aula dela. Ela está de licença. Eles estão investigando tudo. Adriana estava chorando também. Eu podia ouvir na voz dela. Estou tão orgulhosa de você. Você não desistiu. Enxuguei meus olhos. Respirei fundo algumas vezes. Comecei a dirigir novamente. Cheguei em casa 10 minutos depois. A casa estava escura. Minha mãe tinha colocado Caleb na cama horas atrás. Agradeci a ela. Disse que correu bem. Ela me abraçou e foi embora. Subi as escadas. Verifiquei Caleb. Ele estava dormindo pacificamente. Seu rosto relaxado. Fiquei na porta e o observei respirar. Meu telefone vibrou. Texto de Freya. Obrigada por ser corajosa o suficiente para ir primeiro hoje à noite. Eu não poderia ter feito isso sem o seu exemplo. Respondi. Todos nós ajudamos uns aos outros. É isso que importava. Na manhã seguinte, meu despertador tocou às 6. Sentia-me exausta, mas também mais leve de alguma forma. Fiz café, verifiquei meu telefone. 3 chamadas perdidas de números que eu não reconhecia. 2 mensagens de voz. A primeira era de um repórter do jornal local. A segunda de um repórter diferente. Ambos queriam entrevistas sobre a reunião da noite passada. Apaguei as mensagens de voz. Caleb desceu de pijama. Bom dia, mãe. Fiz o café da manhã dele. Disse que ele ficaria em casa hoje. Ele parecia preocupado. Estou encrencado? Não, querido. Os adultos ainda estão resolvendo as coisas. Você está seguro. Ele comeu seu cereal. Sentei-me à mesa da cozinha com meu café e abri o site do jornal no meu telefone. A manchete fez meu estômago revirar. Conselho escolar aborda padrão de negligência médica na escola primária Lincoln. O artigo era longo, detalhado. Nomeava a senhora Susan, nomeava o diretor Jeff. Citava vários pais da reunião. Citava a mim. Meu telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Não atendi. Tocou mais 4 vezes naquela manhã. Desliguei o toque. Caleb brincou com seus brinquedos na sala de estar. Lavei roupa, tentei me manter ocupada. Meu telefone vibrou com uma mensagem por volta do meio-dia. Número desconhecido. Aqui é a Dra. Cross. Você tem alguns minutos para conversar? Liguei de volta. Ela atendeu no primeiro toque. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Quando você veio ao meu escritório na semana passada, não levei suas preocupações a sério o suficiente. Eu deveria ter investigado imediatamente. A voz dela soava diferente da reunião. Mais quieta, quase trêmula. Estou revisando nossas políticas agora, tentando descobrir como isso continuou por tanto tempo. Quantas famílias falhamos? Eu não sabia o que dizer. Obrigada por ligar. Ela perguntou se eu estaria disposta a me encontrar com ela na próxima semana. Ajudar a identificar falhas no sistema. Concordei. Marcamos um horário para terça-feira à tarde. Kirk Bailey ligou naquela noite. Espero que não se importe. A Dra. Cross me deu seu número. Comecei a verificar o arquivo pessoal da senhora Susan, olhando cada reclamação já registrada. Estou encontrando um padrão que remonta a 15 anos. Ele fez uma pausa. Até agora, identifiquei 17 famílias. 17? A palavra me atingiu com força. Algumas delas tiraram seus filhos do distrito. Outras apenas solicitaram mudanças de sala de aula. Mas ninguém prosseguiu com reclamações formais. Todos sentiam que o sistema protegeria a professora em vez de seu filho. Sentei no sofá. Caleb estava lá em cima jogando videogame. O que acontece agora? Kirk explicou o processo de investigação, entrevistas com famílias, revisão de documentação, análise legal. Levaria várias semanas, talvez mais, mas ele parecia determinado. Isso não pode acontecer novamente. Vamos garantir isso. Agradeci, desliguei, olhei para o meu telefone. 17 famílias. Quantas crianças? Quanto dano? O distrito enviou uma carta para casa com cada aluno da escola primária Lincoln na sexta-feira. Recebi uma cópia pelo correio no sábado. Explicava a situação em linguagem jurídica cuidadosa. Reconhecia reclamações sobre falhas de acomodação médica. Convidava famílias com preocupações a contatar o novo escritório de defesa do aluno. O escritório ainda não existia, mas estavam criando-o. Li a carta 3 vezes. Parecia surreal. 2 semanas atrás, ninguém ouvia. Agora todo o distrito era forçado a prestar atenção. Meu telefone vibrou. Texto de Freya. Você recebeu a carta? Respondi. Sim, ela escreveu de volta. Mais 3 famílias da nossa escola já entraram em contato comigo. Eles tiveram problemas com a senhora Susan também. Ninguém sabia que podíamos reclamar.
O grupo de texto se iluminou. Outros pais compartilhando histórias semelhantes. Crianças com condições médicas descartadas. Pais ouvindo que estavam exagerando. O padrão era maior do que qualquer um de nós percebeu. Na segunda-feira de manhã, levei Caleb para ver Khalil Pratt, sua consulta regular com o neurologista. O Dr. Pratt o examinou, fez perguntas sobre suas convulsões. Caleb contou a ele sobre a última na escola. O monitor do refeitório chamando a ambulância. A senhora Susan dizendo que ele estava fingindo. O rosto do Dr. Pratt ficou tenso. Ele prescreveu uma nova medicação. Começou Caleb com uma dose baixa. Vamos aumentar gradualmente. Monitorar como ele responde. Ele me entregou a papelada. Plano de ação para convulsões. Instruções para a escola. O que fazer se Caleb tiver um episódio. Como mantê-lo seguro. Peguei tudo, fiz perguntas, tomei notas. O Dr. Pratt agendou um acompanhamento em 2 semanas. Saímos com a receita e o plano de ação, paramos na farmácia, pegamos a medicação, começamos naquela noite. A professora substituta ligou na terça-feira. Meu nome é Rachel. Estou cobrindo a turma da senhora Susan. Queria entrar em contato sobre Caleb. Entendo que ele tem epilepsia. Quero ter certeza de que sei como ajudá-lo se ele tiver uma convulsão na escola. O alívio me inundou. Uma professora que realmente se importava, que queria aprender. Expliquei a condição de Caleb, descrevi como eram suas convulsões. Enviei a ela o plano de ação que o Dr. Pratt havia me dado. Ela fez boas perguntas. Tomou notas. Disse que compartilharia tudo com a enfermeira e os outros funcionários que trabalham com Caleb. Obrigada por levar isso a sério. Ela ficou quieta por um momento. Toda criança merece se sentir segura na escola. Eu deveria estar ensinando aquela turma desde o início. Quarta-feira à tarde, fui à escola. Encontrei-me com Rachel, com a equipe de cuidados de Caleb. A enfermeira da escola Tree estava lá, assim como a coordenadora de educação especial e o conselheiro. Sentamos ao redor de uma mesa na sala de conferências. Passamos pelo plano de ação de convulsões linha por linha. Quais gatilhos observar? O que fazer durante um episódio? Quando pedir ajuda? Como apoiar Caleb depois? Judy tomou notas detalhadas. Ela parecia aliviada. Finalmente, alguém está ouvindo. Ela vinha tentando fazer com que a senhora Susan levasse as convulsões de Caleb a sério há semanas. Ninguém a apoiava. Agora tínhamos um plano escrito, assinado por todos. Cópias para cada adulto que trabalhava com Caleb. Rachel prometeu revisá-lo com toda a turma. Explicação apropriada para a idade para que as outras crianças entendessem e não ficassem assustadas se Caleb tivesse uma convulsão. Adriana veio para o jantar na sexta-feira. Trouxe para Caleb um novo videogame, algo com dinossauros. Ele ficou animado, a abraçou, correu para cima para jogar. Adriana e eu sentamos na cozinha. Ela serviu vinho para nós duas. Estou orgulhosa de você. Você lutou por ele. Você não desistiu mesmo quando todos tentaram te calar. Tomei um gole. Foi bom ouvir. As últimas semanas tinham sido exaustivas, assustadoras, mas valeram a pena. Caleb estava seguro agora, recebendo o tratamento adequado. Tinha professores que o protegeriam em vez de puni-lo. É isso que importava. Adriana ergueu seu copo para brindar por não desistir. Brindamos. Caleb chamou lá de cima. Mãe, vem ver essa fase. Sorri. Subi para vê-lo jogar. 3 semanas se passaram. O distrito trabalhou através de procedimentos, revisões legais, discussões de políticas. Verifiquei meu e-mail todas as manhãs. Esperei por atualizações. Finalmente, em uma tarde de terça-feira, meu telefone vibrou. E-mail do escritório do distrito. E Bailey havia terminado sua investigação. O relatório estava disponível para revisão. Liguei para o distrito, perguntei se podia ir lê-lo. A secretária disse sim. Agendou para quinta-feira de manhã. Tirei uma folga do trabalho, dirigi até o prédio do escritório do distrito, assinei na recepção, esperei no saguão. Kirk Bailey saiu para me encontrar. Me levou para uma sala de conferências. O relatório estava na mesa. Uma pilha grossa de papéis presa com clipes pretos. Ele puxou uma cadeira para mim, sentou-se do outro lado da mesa. As descobertas eram extensas. 20 reclamações separadas contra a senhora Susan ao longo de 15 anos. Pais relatando condições médicas ignoradas. Crianças punidas por sintomas que não podiam controlar. Ataques de asma chamados de falsos. Episódios diabéticos ignorados. Alergias graves tratadas como busca por atenção. O padrão era claro, documentado, inegável. Cada reclamação incluía datas, declarações dos pais, documentação médica. Algumas famílias haviam tirado seus filhos do distrito. Outras mudaram de sala de aula. Algumas apenas desistiram de lutar. Ninguém achava que o sistema ouviria. Kirk Bailey apontou para sessões específicas, passagens destacadas. Sua voz permaneceu nivelada. Profissional, mas eu podia ver a tensão em seu maxilar. Isso deveria ter sido parado anos atrás. A segunda parte bateu mais forte. O diretor Jeff havia recebido pelo menos 8 reclamações formais sobre a senhora Susan. Reclamações por escrito, enviadas pelos canais apropriados solicitando investigações. Ele nunca as encaminhou para o escritório do distrito. Nunca escalou as preocupações. Em vez disso, ele escreveu notas internas. Chamou os pais de superprotetores, rotulou-os de difíceis, caracterizou suas preocupações médicas legítimas como pais helicóptero. Sua documentação mostrava um padrão claro de proteger a senhora Susan, ignorando pais preocupados, bloqueando a responsabilização. Li reclamação após reclamação, cada uma séria, cada uma ignorada. Minhas mãos começaram a tremer. Quantas crianças sofreram porque ele não ouvia? Kirk Bailey fechou a pasta. O conselho se reúne novamente na próxima segunda-feira. Essa evidência muda tudo. Dirigi para casa, liguei para Freya, contei a ela sobre o relatório. Ela ficou quieta por um longo momento. 20 famílias, 20 crianças que precisavam de ajuda e foram punidas em vez disso. O fim de semana se arrastou. Eu não conseguia parar de pensar naquelas outras famílias. Outras crianças que passaram pelo que Caleb experimentou, algumas por anos a mais. A noite de segunda-feira chegou. Cheguei cedo à reunião do conselho. Tomei meu lugar na primeira fila. A sala encheu rapidamente.
Pais, professores, membros da comunidade, todos tinham ouvido falar sobre os resultados da investigação. O presidente do conselho convocou a reunião. Kirk Bailey apresentou suas descobertas, mostrou a documentação, explicou o padrão. Os membros do conselho pareciam abalados. Uma continuava balançando a cabeça. Outro tirou os óculos, esfregou os olhos. O conselho entrou em sessão fechada, discutiu assuntos de pessoal. Esperamos no corredor. 40 minutos se passaram. Eles voltaram, convocaram a reunião novamente. O presidente do conselho leu notas preparadas com base nas conclusões da investigação. Evidência de violações repetidas, falha em fornecer acomodações médicas apropriadas. O conselho vota para rescindir o emprego da senhora Susan por justa causa, com efeito imediato. A sala permaneceu em silêncio. Então alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. Fiquei parada. Senti o alívio tomar conta de mim. Estava feito. O presidente do conselho continuou. O diretor Jeff também foi demitido. Sua falha em investigar reclamações, sua negligência em relatar preocupações sérias, seu padrão de descartar preocupações legítimas dos pais. O conselho reconhece que suas ações permitiram que o comportamento prejudicial continuasse por anos. Mais informações seguiriam. Arquivos de pessoal seriam revisados. Procedimentos seriam atualizados. A doutora Cross levantou-se, dirigiu-se à sala diretamente. Sua voz falhou um pouco. O distrito falhou com essas famílias. Falhamos com essas crianças. A partir de agora, estamos oferecendo serviços de aconselhamento. Qualquer aluno prejudicado pelo tratamento da senhora Susan. O distrito pagará, sem perguntas. Ela fez uma pausa, olhou ao redor da sala. Também estou me comprometendo pessoalmente. Qualquer solicitação de acomodação negada pelos administradores do prédio. Vem para a minha mesa. Eu mesma reviso. Ninguém será ignorado novamente. A reunião terminou. Os pais se reuniram em pequenos grupos, conversando baixinho, compartilhando alívio, alguns chorando. Levantei-me. Senti-me exausta. Freya me encontrou no saguão. A Theo estava com ela. Cat juntou-se a nós. Deveríamos nos encontrar. Continuar monitorando isso. Ter certeza de que eles cumprirão. Concordei. Dei a eles meu endereço. Eles poderiam vir à minha casa. Descobriríamos os próximos passos juntos. Quinta-feira à noite, todos chegaram, sentaram-se ao redor da minha mesa da cozinha. Conversamos sobre o que aconteceu, o que precisava mudar, como ajudar outras famílias. Decidimos formar um grupo oficial. Advogados de pais. Recurso para famílias navegando por acomodações médicas. Monitorar a implementação da política do distrito. Responsabilizá-los. Freya se ofereceu para lidar com as comunicações. Mateo acompanharia as mudanças nas políticas. Kathy se ofereceu para criar guias de recursos. Eu serviria como contato principal com o distrito. Tivemos nossa primeira reunião real. Nosso primeiro propósito real. Sexta-feira de manhã, levei Caleb de volta à consulta regular de acompanhamento. O Dr. Pratt o examinou cuidadosamente. Fez perguntas detalhadas. Revisou sua lista de verificação de medicamentos. As convulsões estão bem controladas. Nenhum episódio em 3 semanas. Seus exames cerebrais parecem bons. Sem sinais de danos. Senti meu peito relaxar. Sem danos. Pegamos a tempo. O Dr. Pratt continuou. Um diagnóstico anterior teria sido melhor. Mas você agiu quando percebeu que algo estava errado. Você insistiu até que alguém ouvisse. Isso o salvou de complicações graves. Agradeci. Agendei a próxima consulta. Saí com receitas renovadas. Naquela tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Esta é a nova diretora da escola primária Lincoln. Meu nome é Doutora Gomes. Queria me apresentar, explicar minha experiência, perguntar como posso apoiar Caleb. Sentei-me, ouvi. Ela havia trabalhado em educação especial por 12 anos, gerenciado planos de acomodação para alunos com deficiência, entendia necessidades médicas. Queria revisar o plano de ação de convulsões de Caleb pessoalmente. Ter certeza de que cada professor conhecia o protocolo, treinar a equipe do refeitório, atualizar a enfermeira. Concordei em encontrá-la. Terça-feira, depois da escola, fui à escola primária Lincoln. Conheci a doutora Gomes em seu escritório. Ela era mais jovem do que eu esperava. Sorriso caloroso, contato visual genuíno, realmente ouvia quando eu falava. Passamos pelas necessidades de Caleb, seus gatilhos, seu horário de medicação, o que observar, como responder. Ela tomou notas detalhadas, fez perguntas inteligentes. Já conhecia a terminologia médica, entendia os protocolos de convulsão. Ela já havia revisado o plano de ação dele com cada professor, compartilhado com a equipe do refeitório, reunido-se com 2 vezes. Estou cautelosamente esperançosa. Ela parecia diferente. Realmente se importava. Realmente entendia. Antes de sair, meu telefone vibrou. E-mail da organização local de pais e mestres. Eles queriam que eu falasse na próxima reunião, compartilhasse minha experiência, ajudasse outros pais a entender seus direitos, falar sobre defender crianças com necessidades médicas. Olhei para o e-mail. Falar em público me aterrorizava. Ficar na frente de estranhos, compartilhar detalhes pessoais, ser vulnerável. Mas pensei naquelas 20 famílias, crianças que sofreram porque os pais não sabiam que podiam reagir, não percebiam que tinham direitos. Respondi, sim. Falarei na reunião. A sala de reuniões parecia lotada. Talvez 40 pessoas apareceram. Pais, principalmente. Alguns professores que eu não conhecia. Sentei perto da frente com minha pasta de anotações. Minhas mãos tremeram um pouco quando chamaram meu nome. Caminhei até o microfone. Respirei fundo. Comecei a falar sobre as convulsões de Caleb. Como a senhora Susan o puniu em vez de ajudá-lo. Como ela disse aos paramédicos para não tratarem meu filho. Minha voz permaneceu firme, embora meu estômago parecesse apertado. Mostrei a eles o relatório do neurologista. Expliquei sobre epilepsia do lobo temporal. Como convulsões não tratadas podem danificar o cérebro de uma criança. Vários pais assentiram. Uma mulher na terceira fila enxugou os olhos. Quando terminei, as pessoas aplaudiram.
aplaudiram. Não alto ou longo, apenas o suficiente para mostrar que me ouviram. Depois, 2 mães vieram. A primeira tinha uma filha com diabetes. A professora dela continuava dizendo que ela estava fingindo baixo nível de açúcar no sangue para se livrar das provas. Fez ela ficar na aula de ginástica mesmo quando se sentia tonta. O filho da segunda mãe tinha asma. A professora dele achava que ele usava o inalador para chamar a atenção. Disse para ele ser forte durante o recreio. Dei a ambas meu número de telefone. Falei sobre nosso grupo de defesa, como Freya, Matel e Cat estavam ajudando famílias a lutar contra professores que ignoravam problemas médicos. Ambas pareciam aliviadas, como se estivessem carregando algo pesado e finalmente encontrassem alguém para ajudá-las a segurar. Algumas semanas depois, o distrito terminou o treinamento da equipe. Todos os professores tiveram que aprender sobre condições médicas, como identificar convulsões, como o TDAH realmente se parece, como lidar com diabetes, asma e ansiedade. Trudy me ligou uma noite. Ela parecia cansada, mas feliz. O treinamento foi muito bom. Eles trouxeram médicos e enfermeiras, mostraram vídeos de episódios médicos reais, fizeram os professores praticarem respostas de emergência. Acho que as pessoas finalmente entenderam. Eles entendem que são problemas de saúde reais, não crianças sendo difíceis. Agradeci, perguntei se ela achava que as coisas realmente mudariam. Ela fez uma pausa, depois disse sim. Ela realmente acreditava que faria a diferença. Caleb voltou para a escola na segunda-feira seguinte em tempo integral. Chega de ficar em casa porque eu estava com medo. Seu plano de convulsão foi impresso e postado em sua sala de aula, na enfermaria, no refeitório. Cada adulto que trabalhava com ele sabia exatamente o que observar, o que fazer se ele tivesse um episódio. Ele saltou do carro naquela manhã, correu em direção ao prédio onde seus amigos estavam esperando. Observei-o dar um high five em 2 meninos perto da porta. Vi-o rir de algo que um deles disse. A professora substituta me enviou um e-mail naquela tarde. Caleb participou de todas as atividades hoje. Respondeu a perguntas, trabalhou bem com seu grupo, sem problemas médicos. Ele parece muito feliz por estar de volta. Li 3 vezes. Senti meus ombros caírem. Ele estava seguro. Ele estava aprendendo. Ele estava apenas sendo uma criança normal de novo. 4 meses depois que tudo começou, recebi uma carta pelo correio. Timbre do distrito, mas o endereço de retorno era de uma seguradora. Abri com cuidado, li 2 vezes para ter certeza de que entendi. Eles estavam me agradecendo, dizendo que minha documentação e ação rápida evitaram uma lesão grave. Talvez até salvaram a vida de uma criança. Explicaram que se Caleb tivesse sofrido danos cerebrais por convulsões não tratadas, enquanto estava sob os cuidados da escola, o distrito teria enfrentado processos massivos. As taxas de seguro deles teriam subido. Talvez tivessem perdido a cobertura completamente. Meus registros de cada incidente, cada ligação, cada dispensa. Aquela papelada provou que o distrito precisava mudar suas políticas antes que algo terrível acontecesse. A carta terminou com uma linha que ficou comigo. Sua defesa protegeu não apenas seu filho, mas potencialmente dezenas de outras crianças. Dobrei com cuidado. Coloquei na minha pasta de documentação. Prova de que falar importava. Kirk me ligou 1 semana depois. A voz dele parecia séria. O Conselho Estadual de Educação suspendeu a licença de ensino da senhora Susan. Ela não pode ensinar em lugar nenhum enquanto fazem sua própria investigação. Perguntei se isso era normal. Ele disse que não. Normalmente, o Estado espera o distrito terminar tudo primeiro, mas este caso era diferente. O padrão era tão claro. Tantas crianças prejudicadas ao longo de tantos anos. Eles sentiram que tinham que agir rápido, garantir que ela não pudesse machucar mais ninguém enquanto analisavam tudo. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim se sentiu aliviada. Parte de mim sentiu tristeza por ter demorado tanto, por tantas famílias terem sofrido antes de alguém pará-la. Meu telefone tocou em uma tarde de terça-feira. Número desconhecido novamente. Quase não atendi. A voz de uma mulher se apresentou. Ela tinha acabado de ser contratada para a nova posição de defesa do aluno. Costumava ser professora de educação especial. Tinha uma filha com paralisia cerebral. Passou anos lutando por acomodações adequadas. Ela entendia o que as famílias passavam. Queria tornar o sistema melhor. Ela perguntou se eu me juntaria a um comitê consultivo, ajudaria a criar políticas que realmente funcionassem. Eu disse sim, imediatamente. A primeira reunião do comitê aconteceu 2 semanas depois. 6 pais, 3 membros da equipe do distrito. A nova advogada liderou a discussão. Conversamos sobre como relatar problemas sem ter medo de punição, como garantir que as reclamações fossem realmente investigadas, como rastrear se as escolas seguiam os planos de acomodação. Compartilhei minha experiência, como o Sr. Jeff descartou minhas preocupações, como tive que ir até a superintendente antes que alguém ouvisse. Outros pais assentiram. Eles tinham batido nas mesmas paredes. A advogada tomou páginas de notas. Prometeu transformar nossas ideias em procedimentos reais, que protegessem as famílias em vez de proteger maus professores. A professora de Caleb enviou para casa um relatório de progresso em sua mochila. Abri enquanto fazia o jantar. Ele tinha recuperado tudo o que perdeu. Leitura no nível da série, notas de matemática eram boas. O projeto de ciências ganhou um A. A professora escreveu um bilhete no final. Caleb está prosperando agora que tem cuidados médicos e apoio adequados. Ele está engajado na aula, trabalha bem com os outros, suas convulsões estão bem controladas e ele sabe como defender a si mesmo se precisar de ajuda. Mostrei a Adriana quando ela veio. Ela me abraçou, disse que fiz bem, muito bem. Nosso grupo de defesa de pais continuou crescendo. Começou com 4 de nós ao redor da minha mesa da cozinha. Agora tínhamos 12 famílias. Nos reuníamos na biblioteca uma vez por mês. Compartilhávamos informações sobre novas políticas. Falávamos sobre desafios que estávamos enfrentando. Ajudávamos uns aos outros a descobrir como fazer as escolas seguirem planos de acomodação. Freya trazia lanches. Matel fazia cópias de documentos úteis. Cat criou um guia de recursos sobre diferentes condições médicas, o que os professores precisavam saber,
o que os pais deveriam pedir. Nós os distribuíamos para quem precisasse. A doutora Cross enviou um e-mail a todos os pais do distrito. Nova política começando imediatamente. Sempre que um diretor de prédio negar uma solicitação de acomodação médica, eles devem encaminhá-la ao escritório dela dentro de um dia. Ela revisará pessoalmente, tomará a decisão final. Chega de reclamações sendo enterradas no nível da escola. Ela também estabeleceu revisões trimestrais. Cada escola tinha que relatar como estava lidando com os planos de acomodação, se as crianças estavam recebendo o que precisavam, se surgiam problemas. O e-mail terminava com um número de telefone direto dela. Ligue para mim se as necessidades médicas do seu filho não estiverem sendo atendidas. Eu cuidarei disso. Imprimi, adicionei à minha pasta de documentação. As coisas estavam realmente mudando. Peguei leite e pão no supermercado em uma tarde de terça-feira quando alguém chamou meu nome na seção de hortifruti. Estava perto da alface com seu carrinho meio cheio. Ela sorriu e caminhou até mim. Eu queria agradecer pelo que você fez. A cultura na escola primária Lincoln mudou completamente desde que tudo aconteceu com a senhora Susan. Os professores vêm até mim agora quando estão inseguros sobre algo, em vez de apenas descartar. Na semana passada, uma professora me perguntou sobre uma criança que parecia tonta durante a aula de ginástica. 6 meses atrás, ela teria dito para ele parar de reclamar e voltar a correr. Agora ela realmente quer entender o que pode estar errado. Senti-me aliviada ao ouvir isso. Trudy apertou meu braço antes de ir para o caixa. Durante todo o caminho para casa, pensei em como as coisas estavam diferentes agora. Quantas crianças estavam mais seguras porque as pessoas finalmente começaram a ouvir. 3 dias depois, levei Caleb para sua consulta regular com Khalil. O médico revisou seu registro de convulsões e verificou seus níveis de medicação. Ele tinha passado 4 meses sem um único episódio. Khalil puxou os exames cerebrais de Caleb no computador e os comparou com os de 6 meses atrás. A melhora é notável. Suas convulsões estão tão bem controladas que estou confortável em reduzir a dosagem da medicação. Vamos cortar em 20% e monitorá-lo de perto. Se ele permanecer estável, podemos ser capazes de colocá-lo em ainda menos medicação eventualmente. Alguns pacientes com epilepsia do lobo temporal lidam muito bem com doses mínimas uma vez que encontramos a abordagem de tratamento certa. Caleb sorriu quando Khalil lhe contou as boas notícias. Ele estava preocupado em tomar remédio todos os dias pelo resto da vida. O médico explicou que seu cérebro estava respondendo lindamente ao tratamento e seu prognóstico era excelente. Agendei sua próxima consulta para 3 meses depois, em vez das habituais 6 semanas. O envelope do Conselho Estadual de Educação chegou 2 semanas depois. Abri de pé na minha cozinha. O relatório da investigação tinha 30 páginas. Pulei para a sessão de conclusão. O Conselho revogou permanentemente a licença de ensino da senhora Susan. Eles citaram seu padrão de negligência médica abrangendo 15 anos. O relatório documentou danos a vários alunos e observou que seu comportamento não mostrava nenhuma indicação de que ela entendesse a gravidade de suas ações. Ela nunca mais ensinaria em nenhuma escola pública ou privada no estado. Coloquei a carta no balcão e olhei para ela. Parte de mim se sentiu vingada. Parte de mim sentiu tristeza por ter levado tanto tempo para alguém pará-la. Liguei para Kirk Bailey para avisá-lo, ele estava esperando a decisão do estado. Este é o resultado certo. Ela não pode machucar mais nenhuma criança. Concordei com ele, embora toda a situação ainda me deixasse com raiva. Kirk me ligou de volta na tarde seguinte com mais notícias. O diretor Jeff aceitou um acordo do distrito em vez de lutar contra sua demissão. O acordo incluía uma cláusula que o impedia de trabalhar na administração educacional em qualquer lugar do estado. Kirk explicou que isso era melhor do que uma batalha legal prolongada, que poderia ter deixado Jeff encontrar trabalho em outro distrito. Ele não poderá ir para outra escola e fazer a mesma coisa. Desta forma, há um registro permanente do motivo pelo qual ele foi demitido e ele não pode simplesmente se mudar para um condado diferente e recomeçar. Agradeci aqui por me manter atualizada. Ele foi útil durante todo o processo, embora eu soubesse que lidar com essa situação tinha sido complicado para o distrito. A responsabilidade importava. Tanto a senhora Susan quanto o Sr. Jeff falharam com as crianças sob seus cuidados e agora enfrentavam consequências reais por essas falhas. Nosso grupo de defesa de pais se reuniu na biblioteca em uma noite de quinta-feira. 12 famílias compareceram. Estávamos trabalhando em uma proposta para apresentar ao conselho escolar sobre requisitos de contratação para cargos administrativos. A senhora Freya redigiu um texto exigindo experiência em acomodação médica como parte das qualificações do trabalho. Mattel adicionou sessões sobre treinamento obrigatório e educação continuada. Cat pesquisou o que outros distritos estavam fazendo com sucesso. Polimos a proposta até parecer sólida. A reunião do conselho escolar estava agendada para a semana seguinte. Voluntariei-me para apresentar nossas recomendações. Dividimos os outros horários de fala para que vários pais pudessem compartilhar por que essas mudanças importavam. Freya falaria sobre acomodações para TDAH. Mattel discutiria dificuldades de aprendizagem e abordaria preocupações de saúde mental. Praticamos nossas apresentações e demos feedback uns aos outros. Quando saímos da biblioteca, senti-me confiante de que tínhamos um caso forte. O conselho tinha sido receptivo à contribuição dos pais desde que tudo aconteceu com a senhora Susan. Eles sabiam que precisavam reconstruir a confiança com as famílias. O conselho escolar aprovou nossa proposta por unanimidade na reunião seguinte. A doutora Cross anunciou que todas as futuras postagens de empregos administrativos incluiriam experiência em acomodação médica como qualificação exigida. O conselho também determinou treinamento anual para todos os administradores sobre como reconhecer e apoiar alunos com várias condições médicas. Eles atualizaram o processo de contratação para incluir perguntas sobre como os candidatos lidariam com diferentes cenários de acomodação. Assisti os membros do conselho votarem um por um. Cada sim parecia mais uma camada de proteção para crianças que precisavam de apoio médico na escola. Após o término da reunião, 3 membros do conselho vieram agradecer pela proposta. Um me disse que nosso trabalho de defesa ajudou o distrito a evitar problemas semelhantes no futuro. Eles estavam levando as preocupações dos pais a sério agora, em vez de descartá-las. Naquela noite,
Fui para casa sentindo que o sistema estava realmente mudando, em vez de apenas alegar que mudaria. Um e-mail chegou na minha caixa de entrada 2 dias depois de alguém chamada Dra. Jasmine Morgan. Ela se apresentou como coordenadora de uma coalizão estadual trabalhando nos direitos médicos dos alunos nas escolas. Ela tinha ouvido falar sobre o que aconteceu em nosso distrito e as mudanças de política que defendemos com sucesso. Ela me convidou para me juntar à coalizão como representante dos pais. O grupo se reunia trimestralmente e trabalhava na legislação para proteger alunos com condições médicas em todo o estado. Li o site da coalizão e vi que eles tinham sido fundamentais na aprovação de várias leis importantes. O projeto atual focava na criação de protocolos padronizados para emergências médicas nas escolas. Respondi à Dra. Morgan e concordei em participar. O trabalho parecia significativo. Se eu pudesse ajudar a criar uma mudança sistêmica que protegesse as crianças além do nosso distrito, então tudo o que passamos com Caleb serviria a um propósito maior. Talvez outras famílias não tivessem que lutar tanto quanto nós. Caleb chegou da escola em uma tarde de sexta-feira e me encontrou fazendo o jantar. Ele largou a mochila na porta e subiu em um banco da cozinha. Mãe, acho que quero ser médico quando crescer. Perguntei o que o fez pensar nisso. Ele explicou que sua turma estava aprendendo sobre diferentes carreiras. E quando a professora perguntou o que ele poderia querer fazer, ser médico pareceu certo. Quero ajudar outras crianças que têm convulsões como eu, para que não precisem ter medo e para que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo. A professora dele havia enviado um bilhete naquela semana mencionando como Caleb estava compartilhando informações sobre epilepsia com seus colegas. Ele explicou o que eram convulsões e o que fazer se alguém tivesse uma. Várias crianças fizeram perguntas e ele respondeu com confiança. A professora escreveu que Caleb estava ajudando a reduzir o estigma em torno das condições médicas em sua sala de aula. Eu o abracei e disse que ele seria um excelente médico. Ele já entendia como era precisar de ajuda médica e as pessoas não acreditarem em você. Essa empatia o tornaria bom em cuidar de pacientes. O distrito recebeu um prêmio estadual 3 meses depois por suas políticas e práticas aprimoradas de acomodação médica. A Dra. Cross convidou nosso grupo de defesa de pais para a cerimônia. Sentamos na primeira fila enquanto ela aceitava o prêmio em nome do distrito. Durante seu discurso, ela acreditou ao grupo de defesa de pais por impulsionar as mudanças. Ela mencionou especificamente como as vozes dos pais transformaram a maneira como o distrito abordava as acomodações médicas. Ela falou sobre as falhas que ocorreram e como o distrito se comprometeu a fazer melhor. Ela me nomeou diretamente e me agradeceu por me recusar a aceitar respostas desdenhosas quando meu filho precisava de ajuda. A plateia aplaudiu. Vários outros distritos enviaram representantes para aprender sobre nossas políticas. A Dra. Cross distribuiu cópias de nossos protocolos de acomodação e se ofereceu para compartilhar recursos. Após a cerimônia, pais de outros distritos se aproximaram de mim, perguntando como organizamos nosso grupo de defesa. Troquei informações de contato com 4 famílias diferentes, que queriam iniciar grupos semelhantes em suas áreas. Adriana buscou Caleb em uma manhã de sábado para levá-lo a uma exposição no Museu de Ciências sobre o cérebro e a neurologia. Eles passaram 3 horas olhando para exibições e demonstrações interativas. Quando voltaram para minha casa, Caleb correu para dentro falando sem parar sobre tudo o que aprendeu. Eles tinham um modelo enorme de cérebro, e você podia ver todas as partes diferentes. Adriana me ajudou a encontrar o lobo temporal de onde vêm minhas convulsões. Havia um vídeo mostrando como os sinais elétricos funcionam e por que às vezes eles se misturam e causam convulsões. Entendo minha condição muito melhor agora. Ele me mostrou um livreto que o museu lidera com informações sobre diferentes condições neurológicas. Ele já tinha lido metade. Adriana sorriu para mim por cima da cabeça dele. Ela tinha tirado fotos dele nas exposições, parecendo animado e engajado. Ele está orgulhoso de entender o que está acontecendo em seu próprio cérebro, em vez de ter medo disso. Isso é enorme. Concordei com ela. O conhecimento substituiu o medo. Caleb não era apenas uma criança com epilepsia. Ele era uma criança que entendia a epilepsia e podia explicá-la aos outros. A conferência de pais e mestres aconteceu em uma noite de terça-feira, exatamente um ano após a Sra. Susan me ligar pela primeira vez sobre as convulsões de Caleb. Sua professora atual pediu que eu me sentasse na pequena mesa em sua sala de aula. Ela tirou os relatórios de progresso e amostras de trabalho de Caleb. Quero que saiba que Caleb está indo excepcionalmente bem. Suas convulsões são gerenciadas, e ele nunca hesita em me dizer se precisa de ajuda. Ele é confiante na aula e participa ativamente das discussões. Suas notas de leitura e matemática estão acima do nível da série. Mas o que realmente se destaca é como ele se tornou um líder na criação de um ambiente de sala de aula inclusivo. Quando outro aluno foi diagnosticado com diabetes no mês passado, Caleb foi o primeiro a recebê-lo e explicou que ter uma condição médica não o torna diferente de uma maneira ruim. Ele está ensinando empatia e aceitação às outras crianças apenas sendo ele mesmo. Senti lágrimas começando, mas pisquei para afastá-las. Um ano atrás, meu filho foi punido por ter convulsões. Agora, ele estava prosperando e ajudando outras crianças a se sentirem aceitas. A professora me mostrou um desenho que Caleb fez mostrando diferentes crianças com diferentes necessidades trabalhando juntas. Ele escreveu no topo que todo mundo merece ajuda quando precisa. Agradeci a professora por apoiá-lo e saí da conferência sentindo-me grata por termos lutado o suficiente para mudar as coisas. Caleb estava seguro agora, e todas as outras crianças que vieram depois dele também. O grupo de defesa de pais se reuniu na casa de Freya em uma tarde de sábado, exatamente um ano após aquela primeira reunião do conselho escolar. 12 famílias se aglomeraram em sua sala de estar e cozinha, trazendo comida e histórias sobre crianças que estavam melhor agora. Arrumamos mesas com salada de macarrão, sanduíches e biscoitos que a filha de alguém havia decorado. Freya levantou-se e bateu no copo para chamar a atenção de todos. Ela falou sobre como ajudamos 23 famílias a navegar nas solicitações de acomodação médica este ano. Ela mencionou 3 situações em que os pais nos
procuraram cedo e nós os ajudamos a documentar tudo corretamente, para que as coisas nunca escalassem como no meu caso. Todos aplaudiram e me senti orgulhosa de que algo de bom tivesse saído de toda aquela luta. Passamos a tarde compartilhando atualizações sobre nossos filhos e discutindo como as novas políticas do distrito estavam funcionando. Algumas escolas seguiam as regras melhor do que outras, mas pelo menos agora, os pais sabiam que podiam relatar problemas diretamente ao escritório do distrito, sem passar pelos administradores do prédio primeiro. 2 dias depois, encontrei um cartão na minha caixa de correio sem endereço de retorno. Dentro havia uma nota manuscrita de uma família que Kirk Bailey identificou durante sua investigação. Eles explicaram que sua filha estivera na turma da Sra. Susan 4 anos atrás, e a professora descartou suas enxaquecas como comportamento de busca por atenção. Eles a tiraram da escola primária Lincoln e a matricularam em outro lugar em vez de lutar contra o sistema. Ler sobre o que aconteceu com Caleb e ver justiça para outras famílias ajudou-os a processar sua própria experiência. Disseram que estavam gratos por alguém finalmente ter responsabilizado o sistema, mesmo que tenha chegado tarde demais para a filha deles. Salvei o cartão na pasta com toda a minha documentação do caso de Caleb. As palavras deles me lembraram por que falar importava, mesmo quando parecia impossível. Caleb teve seu check-up anual com o neurologista em uma manhã de quinta-feira. Tirei-o da escola e sentamos na sala de espera, olhando para o aquário até chamarem o nome dele. A médica fez todos os testes padrão e depois puxou seus exames cerebrais na tela do computador. Ela apontou para diferentes áreas e explicou o que estava olhando. Os exames não mostraram danos dos meses em que suas convulsões não foram tratadas. O desenvolvimento do cérebro dele estava no caminho certo para a idade, e o controle das convulsões permaneceu excelente na dosagem atual de medicação. Ela nos disse que a intervenção precoce após o diagnóstico fez toda a diferença. Se ele tivesse ficado mais tempo sem tratamento, o resultado poderia ter sido muito diferente. Agradeci a ela e agendei nossa próxima consulta para 6 meses depois. Caleb perguntou se poderia parar de tomar remédio algum dia, e ela disse que talvez quando ele fosse mais velho, mas por enquanto, a medicação o mantinha saudável e seguro. Sexta-feira à tarde, fiquei do lado de fora da cerca de arame que cercava o parquinho da escola primária Lincoln e observei Caleb jogar futebol com seus colegas durante o recreio. Ele correu atrás da bola com confiança, rindo quando marcou um gol. Seus amigos lhe deram um high five, e ninguém o tratou de forma diferente porque ele tinha epilepsia. A substituta que substituiu a Sra. Susan estava por perto, observando todas as crianças com cuidado. Ela conhecia o plano de ação de convulsões de Caleb e nunca sugeriu que sua condição médica fosse falsa ou busca por atenção. Observei-o jogar por mais 10 minutos antes de voltar para o meu carro. A luta tinha sido exaustiva e eu desejava nunca ter tido que travá-la. Mas, parada ali observando meu filho saudável, seguro e próspero, senti orgulho de que falar a verdade protegeu não apenas Caleb, mas dezenas de outras crianças que mereciam o melhor dos adultos responsáveis por seus cuidados.